Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, você que está aqui ao vivo e você que em algum momento está vendo esse devocional. O meu tema hoje é o que fazer quando não se sabe o que fazer. E aqui tem uma frase em 2 Crônicas, diante de uma situação, que o rei Josafá estava enfrentando, que Deus traz para Josafá depois que Josafá tomou algumas decisões e fez algumas coisas. Olha aqui, ó. Está no capítulo... Aqui, ó. É no capítulo 20, né? E no verso de número 15, ó. Não temais nem vos assusteis por causa da grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus, né? Tem umas traduções que dizem assim: o Senhor pelejará por vós. De fato, todas as nossas pelejas, ela é do Senhor. Porque nós não temos o controle sobre absolutamente nada na vida. Nós não temos o controle. É interessante que a peleja é vossa, mas de Deus. 2 Crônicas 20:15. Olha só. Havia um louvor antigo que se cantava nas igrejas e eu também cantei muitas vezes. O cântico dizia o seguinte: vai dar tudo certo. Lembra? Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Bom, eu gostei, apesar de saber e experimentar que na vida nem sempre vai dar tudo certo. Na vida, assim, nem sempre vai dar tudo certo. O que fazer quando as coisas parecem que caminham sempre na direção contrária que se esperava? Você tem um sonho para ser governador do Egito, mas você está dentro do poço, né? Você tem um sonho que Deus te deu, que coisas extraordinárias vão acontecer, mas você está sendo traído, você foi vendido. Então, assim, lembre-se, nada é o que parece. Você está vendo uma parte do quadro, você não está vendo o contexto todo, né? O que fazer quando as coisas parecem que caminham na direção contrária? A história de Josafá, em 2 Crônicas, tudo estava indo muito bem no seu reinado, tudo prosperava. Então veio uma notícia. Qual a notícia? Uma grande multidão vem contra você, uma multidão que não se pode contar. Isso já extrapolou a capacidade de você até mensurar o problema. A pessoa chega diante de você e fala assim: e aí, vou falar uma coisa para você. Se eu começar a te explicar aqui, vou ficar o dia inteiro. Não dá nem para mensurar o tamanho da dificuldade. O que fez Josafá diante dessa grande multidão que veio contra ele, que não se podia contar, né? O que ele fez que todos nós podemos fazer? Bom, 3 coisas aqui. Para a gente não sair, como dizia o pastor Aguiar, em vez de você arrumar um problema, você consertar um problema, você arrumar mais 10. Primeira coisa, Josafá orou. Oração é a alavanca de Deus. Não as orações modernas, que parece mais uma transação comercial. Se Deus fizer isso, eu lhe darei aquilo. Se Deus fizer isso, eu faço aquilo. Não, eu estou falando de uma oração que é abrir o coração para buscar a direção de Deus. A sua direção soberana. Se for sim, se for não, tem o mesmo sabor e tem o mesmo gosto para nós. E tem a mesma paz para nós, né? Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós podemos ouvir o sim de Deus e ouvir o não de Deus, né? Uma frase antiga que dizia o seguinte, essa frase não é do pastor Jeremias Pereira, mas eu ouvi o pastor Jeremias Pereira falar, que ele diz o seguinte: portas abertas são como portas fechadas, quando abertas e fechadas por Deus. Na oração nós temos esse discernimento. Porque às vezes nós vamos fazer uma coisa e o que acontece? Não tem paz, emperrado, problema, dificuldade, não dá certo. E a gente fica insistindo. Espera aí um minutinho só. Portas fechadas são como portas abertas. Às vezes Deus não quer que a porta se abra porque por detrás daquela porta tem um lobo. Por detrás daquela porta tem um problema. Por detrás daquela porta tem uma traição, né? E nós temos que buscar esse discernimento onde? Na oração. Vou comprar uma casa, não está dando certo, é isso, é aquilo, é tanta coisa. Calma lá, ora, né? Porque se está dando tanta perturbação assim, eu não estou dizendo que na vida nós não teremos problemas e dificuldades para realizar coisas. Vamos ter, mas aquela coisa que traz perturbação e tira a paz do nosso coração,
O que diz a palavra de Deus? Que a paz de Cristo seja como árbitro no seu coração. Ó, Deus colocou um tribunal, um supremo tribunal dentro da nossa vida, que é a paz de Cristo, né? Eu estou sem paz, só perturbação, como que é de Deus? Então, primeira coisa, oração, quando não se sabe o que fazer. Segunda coisa que ele fez, ele lembrou dos feitos de Deus. Na história, por várias vezes, se você ler o capítulo 20 lá de 2 Crônicas, você vai encontrar a expressão, lembra, Senhor, lembra, Senhor. Sim, Deus tem memória. Quando entramos em batalha, por causas que justificam lutar, devemos lembrar dos feitos de Deus na história, né? O profeta Jeremias, ele não fala, quero trazer à memória coisas que podem me dar esperança? Ele é o mesmo Deus, Deus não está ultrapassado. Todo poder está nas suas mãos. Quando nós olhamos a nossa história, eu olho algumas pessoas na nossa comunidade e às vezes eu gosto de fazer essa pergunta. Ô fulano, deixa eu fazer uma pergunta para você. Como que você estava há 15 anos atrás? Você imaginava que você estaria aí hoje aqui, morando nesse condomínio, casado, trabalhando assim, o seu filho estudando? Você imaginava um negócio desse? Ele falou assim, nunca nem passou pela minha cabeça. Nunca nem passou pela minha cabeça. Ô Cicrano, como que você estava há 25 anos atrás? Você imaginava que você ia ser empresário desse negócio aqui? Por quê? Nós temos que olhar para o nosso passado e lembrar. Foi isso que Deus fez com Davi quando Davi foi construir o templo. Davi, lembra de onde você saiu. Você estava dentro de um curral cuidando de ovelha. Quando nós enfrentamos as nossas lutas no presente, nós temos que lembrar de onde eu saiu. Eu fui jornaleiro, eu vendi bolo na porta da escola. E quando eu lembro isso, eu faço lembrança da mão, do poder e da graça de Deus na minha vida. No presente, não vai ser diferente. Então, ele mesmo, né? Ele lembrou, lembra, Senhor, lembra que o Senhor moveu, lembra que o Senhor tirou do Egito o seu povo. E a terceira coisa, sabe o que é que todos nós devemos fazer? Aceitar a promessa do Senhor. Não tereis que lutar, a batalha é do Senhor. Sim, as nossas batalhas pertencem ao Senhor. Ele conhece as nossas lutas. Quando a situação, né, se escurecer diante de nós, né, nós não podemos esquecer, né, que ele já passou por esse caminho antes. Se o céu chegar a escurecer, o sol desaparecer, eu confio no Senhor, que ele não vai falhar. Deus não vai falhar. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Confia em Deus, que vai dar tudo certo. Oração, fundamental. Ajuda a gente a discernir as coisas. Lembrar do nosso passado, de onde nós saímos, quem nós éramos e como que foi a mão de Deus sobrenatural na nossa vida de forma extraordinária. Aquilo que as pessoas chamam de coincidência, nós chamamos de cristocidência. E confie nas promessas do Senhor. Nós não temos o controle sobre as coisas da vida. Que coisa, nós não temos o controle sobre as coisas da vida. Nós não temos o controle sobre as circunstâncias na vida. E nós não temos o controle sobre o coração das pessoas, sobre a mente das pessoas. Nós não temos o controle sobre nada. Nós devemos confiar nas promessas do Senhor. Com muita oração. Para quê? Para que na hora que os problemas aparecerem, a gente não sair criando 10, 20 problemas. Ora, calma. Vai lá falar de qualquer jeito. Vai lá sem pensar o que eu vou falar, como eu vou falar, do que jeito que eu tenho que falar. Como que eu tenho que resolver? Vale a pena resolver isso? Quanto vai custar de tempo? Quanto vai custar de preocupação? Quanto vai custar de desgaste emocional isso? Gente, tudo isso a oração leva a gente a refletir, né? De fato, o que isso realmente está atrapalhando minha vida? A oração leva a gente, né? E na oração e a gente refletindo onde Deus vem clareando a nossa mente, a gente vai lembrando, peraí, lá no passado aconteceu isso comigo, Deus fez isso. Lá no passado aconteceu isso, mas eu não esperava e aconteceu isso, foi a mão de Deus. E aí a gente passa a confiar. Por isso que o profeta Jeremias ele fala,
quero trazer à memória as coisas que podem me dar esperança. Eu quero orar com você. Vamos orar nesse momento? Pai querido e amado, todos nós vamos enfrentar embates na vida. Situações corriqueiras, que às vezes são as coisas, porque as coisas têm uma capacidade de roubar a nossa alegria. Pessoas têm capacidade de roubar a nossa alegria. Circunstâncias têm capacidade de roubar a nossa alegria. E quando nós nos encontramos nessa turbulência toda, que nós não venhamos saindo fazer as coisas de qualquer jeito, mas que nós possamos levar todas as nossas ansiedades e súplicas diante de Deus em oração. E a tua palavra diz que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e a nossa mente. Abençoa esse dia, nos dá discernimento, força, coragem e confiança para que nós possamos aguardar as promessas do Senhor se cumprirem na nossa vida. Porque o Senhor é quem peleja por nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu termino aqui com a palavra do apóstolo Paulo, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, possa guardar o vosso coração e a vossa mente. Um abraço, um beijo no coração. Tenha uma ótima quinta-feira, em nome de Jesus.